Diz um versículo conhecido por muitos, mas nem sempre praticado. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Quando o texto sagrado alerta dizendo não vos enganeis, a primeira lição que nós temos de tirar aqui é quão fácil é o ser humano se enganar. Quão fácil é para nós acharmos que algo não está nos fazendo mal quando na verdade está nos matando aos poucos. Quão fácil. É muito fácil, muito mais fácil do que você imagina. Você pensa que você tem juízo suficiente para reconhecer quando algo está lhe fazendo mal e fugir daquilo. Mas esse mecanismo de defesa em nós, ele está muito mais aguçado quando a ameaça é grande e imediata. Então, por exemplo, se você está andando na rua e vem um cachorro correndo atrás de você, latindo para te atacar, você nunca vai dizer assim, não vai fazer mal não. Deixa eu fazer carinho nesse cachorro. Não, você vai buscar um muro, algo para você subir, fugir, entrar, fechar a porta, não é isso? Portão. Pernas para que te quero. Você vai fugir daquele cachorro porque você sabe que o perigo é grande e iminente. O sofrimento vai ser imediato. Mas contra perigos que são mais sutis e não causam dano imediato, infelizmente o ser humano é muito complacente, muito devagar e às vezes nunca acorda para este perigo que ameaça a sua vida. E por isso ele se engana. Por isso as pessoas que recebem, por exemplo, um conselho médico que diz assim, não coma sal, você não pode comer sal, você tem que diminuir ou eliminar o sal da sua dieta, ou seja o sal, ou seja o açúcar, seja a gordura, seja o que for. A pessoa gosta muito do sal, a pessoa gosta muito do açúcar, do doce. E a questão é que ela come e não passa mal de imediato, não é? Ela ingerindo aquela sobremesa, aquele sorvete, o que ela vai sentir? Ela vai sentir o prazer do açúcar, ela vai sentir o prazer da comida. Então, aquele prazer vai fazê-la pensar assim, tá vendo? Eu comi e não fez mal. Então ela se enganou. Ela está se enganando. Mas ela sabe, todo mundo sabe, que o dano está acontecendo aos poucos e silenciosamente nas suas artérias, no seu coração, no seu sangue e assim por diante. Mas o ser humano, ele não reage a estas pequenas ameaças que vêm em doses homeopáticas. Ele tende a se enganar, especialmente quando aquilo é prazeroso. E as más conversações, de certa forma, elas são prazerosas. Por que elas são prazerosas? Porque sabe aqueles assuntos que ninguém fala? Sabe aquele elefante na sala que ninguém quer comentar? Aí chega alguém e fala, ó, tem um elefante aqui. Aí todo mundo, oxe, até que enfim alguém falou e tal. De certa forma é agradável você ter uma má conversação porque tem aquele elemento de proibido, aquele elemento de, poxa, ninguém fala sobre isso, até que enfim alguém falou, olha, eu penso da mesma forma. Então, as más conversações têm um elemento de prazer, tem um elemento de você ficar inteirado das coisas. Ah, quer dizer que fulano falou isso, quer dizer que fulano falou aquilo, quer dizer que aconteceu. Quem é que estava lá? Como é que foi? O que aconteceu? Tem aquele elemento de você estar informado, não é? Informado das coisas. E quando você está informado das coisas, o que acontece? Você se sente poderoso, porque você pode chegar numa outra rodinha, você saiu de uma roda. Aí você chega em outra roda e fala assim, vocês souberam o que aconteceu? Vocês ficaram sabendo? Vocês souberam? Vocês ouviram? E as pessoas com cara de bobo, não, o que houve? Aí você vai e passa adiante e tem aquela sensação, tá vendo? Eu estou mais bem informado do que vocês. Quer dizer, é algo realmente maligno, diabólico. E as más conversações
assim como a comida que vai silenciosamente matando a pessoa que a ingere, as más conversações também vão corrompendo o quê? Os bons costumes. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, estragam os bons costumes. Quando a pessoa vai ver, aquele bom costume de não falar mal dos outros, aquele bom costume de não fofocar, de não dar ouvidos a fofocas, aquele bom costume de não julgar o que você não conhece, o que você não sabe completamente, todos os lados da história, aquele bom costume de cuidar da sua vida e não da vida dos outros, todos esses bons costumes vão se corrompendo. Quando você vai perceber, você não tem mais nenhum deles. Você não tem mais nenhum desses bons costumes. Estão todos corrompidos. Eles deram lugar agora aos ouvidos fofoqueiros, eles deram lugar à curiosidade sobre os erros dos outros, as más informações, as más notícias. Por que más notícias correm rápido? Porque as pessoas gostam de ouvir más notícias. Essa é a realidade. As pessoas, infelizmente, o ser humano é caído, tão caído, que se ele ouve falar, por exemplo, nós temos um exemplo claríssimo disso no trabalho que nós realizamos. Nós colocamos, a Igreja Universal coloca no ar, em todos os meios de comunicação disponíveis, testemunhos magníficos de pessoas curadas, restauradas das drogas, do crack, da cocaína, pessoas que deixaram a vida da bandidagem, da criminalidade, da prostituição, pessoas, enfim, que tiveram suas vidas assim, se fosse em outro lugar, viraria filme. Não é? As histórias que nós apresentamos, todas verdadeiras, se fossem outras pessoas apresentando, virariam filmes, livros, fariam noticiários. Mas isso ninguém fala. Nós estamos falando uma excelente notícia. Olha, esta pessoa aqui era alcoólatra por 30 anos e agora está livre. É como se estivéssemos falando assim, ó, o cachorro fez xixi no poste. Ninguém se interessa. Mas quando acontece alguma coisa do tipo, olha, a velhinha foi na Igreja Universal e quando ela foi subir a escada, ela escorregou, bateu a cabeça e foi parar no hospital. É notícia. É notícia. É como um grande dono, né, um dono de um grande jornal aqui em São Paulo, disse uma vez para o Bispo Macedo. Ele disse assim, o Bispo Macedo estava pleiteando exatamente isso com ele. Ele falou assim, poxa, a Igreja Universal faz tão bem as pessoas, vocês não reportam uma linha. Vocês não reportam uma linha, mas se alguém vem falar mal para vocês sem prova, vem falar mal da gente, vocês dão a manchete na capa principal. O que está errado com vocês? O bispo perguntou com toda sinceridade. E o dono do jornal falou assim, senhor Edir, eu vou lhe dizer uma coisa. Se o cachorro morder o senhor, isso não me interessa. Agora, se o senhor morder o cachorro, isso me interessa. Você entendeu, meu amigo, minha amiga? Você entendeu como o mundo funciona? O mundo funciona assim. O mundo é ávido por más notícias. O mundo é ávido por fofocas, por coisas que fazem você talvez se sentir um pouquinho melhor do que aquela pessoa de quem você ouviu mal. Não sou tão mal quanto ela. Não sou tão ruim quanto ela. Tem alguém pior que eu. Mas, além desta palavra aqui, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, você vê lá em Provérbios 13 e 20 o seguinte conselho. O que anda com os sábios ficará sábio. Que maravilha. Olha que palavra. O que anda com os sábios ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Então, se você quer ser sábio, se você quer ser melhor na sua vida, vigie com quem você anda, a quem você ouve. O que fazem os seus ouvidos, o que faz os seus ouvidos coçarem de curiosidade? Resista a isso. Todos nós temos dentro da gente uma curiosidade
pelas coisas negativas. Mas resista a isto dentro de você. Não satisfaça esta coceira do seu ouvido de ficar querendo ouvir ou entreter más conversações com ninguém. E se alguém sempre vem trazer isso para você, corte essa pessoa. Corte. Talvez ela não seja digna de estar no seu círculo de amizade, nem na sua lista de contatos. Pense muito bem nisso. Sabe, eu estava pensando lá no pé do Sinai, quando houve aquele incidente do bezerro de ouro, que o povo criou lá uma comoção e pressionou Arão para fazer um bezerro de ouro, que seria o seu Deus. Eu estava pensando, alguém deu a primeira sugestão, não é? Essa ideia não foi coletiva ao mesmo tempo, todo mundo pensou a mesma coisa, não. Alguém deu uma ideia, por que a gente não faz um bezerro de ouro? Aí alguém ouviu, outro alguém ouviu, é mesmo, é legal, lá no Egito tinha o bezerro, eles acreditavam no bezerro, olha como eles eram fortes. Aí foi espalhando, até que chegou a Arão, que não teve a força de dizer não para o povo, mas simplesmente se entregou. E tem muita gente assim como Arão, que não é forte o suficiente para dizer, cala a boca, como ousa você trazer essa informação para mim? Eu digo, como diz um ditado, né, uma frase aí que alguém disse, a fofoca morre quando ela chega aos ouvidos de uma pessoa justa. Então, se você tivesse a coragem de dizer isso para certas pessoas, talvez a fofoca morreria ali e os seus bons costumes não seriam corrompidos. Quem sabe? Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.